Annyeonghaseyo, Yorobun! Annyeonghaseyo! Eu sou a Hana e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. É muito comum coreanos se sentirem ofendidos quando algum estrangeiro fala acerca da Coreia do Sul ou da cultura coreana. Temos como exemplo recente chineses que estão afirmando que kimchi hanbok são da China e não da Coreia do Sul. Parou para imaginar? Além disso, tanto pessoas não famosas como celebridades sul-coreanas se sentiram agredidas e responderam contestando essa fala dos internautas chineses. Outro fato curioso relaciona-se com o K-pop em si. Acredito que vocês já devem saber. Quando há algum comentário sobre o Japão ter sido pioneiro na criação de estilos grupo pop asiáticos, muitos sul-coreanos também não curtem muito essa questão e acabam debatendo em relação a isso. Trazendo isso para a nossa realidade na relação Brasil-Coreia, tanto um caso de um casal que foi para a Coreia e difamou a culinária coreana e o país mediante falas xenofóbicas e ofensivas enquanto gravavam um vlog nas ruas da Coreia. Aqui nesse restaurante onde tem carne de cachorro, frutos do mar, porco e carne de cachorro. Tanto a mídia como os cidadãos, eles se rebelaram contra o casal e responderam repudiando as atitudes dele. E não só os coreanos, mas como os brasileiros também os repreenderam. Esse caso foi tão sério, pessoal, que os dois enfrentaram a denúncia legal. E isso não para por aí. Podemos citar outro exemplo em que os coreanos acusaram brasileiros de serem racistas. Isso porque o apresentador Raul Gil foi extremamente xenofóbico na frente dos membros do grupo Card, fazendo piadas com o jeito de falar, puxando os olhos e atitudes realmente ofensivas. E você me pergunta, o que tem esses casos em comum? Temos sempre coreanos revoltados quando são ofendidos de alguma forma. Eles estão corretos? Sim, estão. Porém, quando isso ocorre ao contrário? Quando coreanos ou estrangeiros são ofensivos com o nosso país, por que não há a mesma indignação por parte deles e dos brasileiros, especialmente nós K-popers e os admiradores da cultura coreana? Então, no vídeo de hoje, iremos refletir sobre isso usando como base um caso recente que aconteceu no Brasil de um coreano que veio fazendo lives extremamente ofensivas sobre o nosso país e os nossos cidadãos. Segundo as informações que averiguamos, alguns coreanos que vivem no Brasil expuseram a grave situação e um influencer brasileiro tomou a dor, ele é residente na Coreia, e utilizou as suas redes sociais como uma forma de alertar os brasileiros e repudiar tais atitudes. Um coreano de nome Zezinho Kim, ele é streamer no Africa TV e também youtuber. Ele realiza lives nessa plataforma, deturpando a imagem do Brasil e dos brasileiros para se autopromover, disseminando discursos de ódio e contribuindo para a disseminação de comentários xenofóbicos ou piadas entre aspas pelos coreanos que o seguem. Olha que grave. Esse influencer coreano faz lives no Brasil para coreanos. Até aí tudo bem, né? O problema está na forma que ele produz esse conteúdo, que ele dissemina esse conteúdo. Entre os mais problemáticos estão as lives que ele mostra uma forma que assedia as mulheres. E isso não é a primeira vez que acontece. Vale ressaltar um caso de outros youtubers coreanos que vieram ao Brasil e fizeram a mesma coisa. Não vamos citar os nomes, mas vocês sabem de quem estamos falando. Para piorar ainda mais a situação, ele se dispôs a ir a uma favela do Brasil e falou que não se importava se morresse lá. Isso porque o objetivo dele é mostrar que o Brasil é um país muito ruim, muito perigoso, mas como sabemos, as favelas são lugares realmente muito violentos, mais do que qualquer outro lugar do país. Sabemos também que muitas delas são controladas por traficantes, que impedem a passagem de pessoas e que só deixam entrar quem eles querem, quem eles permitem. Imagina se durante essa live uma coisa acontecesse com ele. Vocês não têm noção do problema que iria dar.
é justamente para criar alarde que ele tentou ir lá, mas ainda bem que ele não conseguiu. O Brasil é um país que possui muita violência? Sim, com certeza. Porém, não é só a violência que existe no nosso país. A violência, especificamente, não surgiu do nada. Ele é um retrato também da desigualdade social e é um fator histórico. Assim como na Coreia, não existem só coisas boas, existem também coisas ruins. Seja a desigualdade, seja a pobreza, seja o preconceito, até mesmo a violência escolar, violência doméstica, dentre outros tipos. Na Coreia do Sul também existem favelas, só que isso não é mostrado nos doramas. Engraçado, né? Na verdade, é trágico que youtubers brasileiros, quando vão para a Coreia do Sul, eles querem mostrar as belezas, as baladas, os pontos turísticos, a cultura, a culinária como todo. Dificilmente vemos esses influencers prejudicando a imagem perfeita que a Coreia quer passar, a não ser em casos onde essas mesmas pessoas passem por situações extremas, como é o caso de brasileiros que vão para lá e sofrem xenofobia ou são enganados de alguma forma. Aí elas expõem e estão certíssimas, mas se referindo a youtubers coreanos, e abram parênteses, não quero generalizar, mas como todo, a maioria faz isso. Quando vêm para o nosso país ou quando falam do nosso país, eles sempre querem expor coisas que venham a chocar, levando uma imagem desfocada sobre o nosso país e reforça a normalização do machismo estrutural, do racismo e da desigualdade social, seja filmando mulheres, sejam mediante músicas sexualizadas, ou seja, qualquer coisa passe a imagem errada ou desfocada sobre o Brasil. Porque esse pessoal não mostra nossa cultura de verdade, não fala da cultura do Nordeste ou da cultura do Sul, não fala da arte, não fala da literatura ou não fala da música popular. Claro, isso não dá visualizações, não dá fama, não dá likes. Como nós abordamos no começo, esse caso ganhou proporção quando o youtuber brasileiro expôs a situação, indignado, né? E alguns influencers, o público dele mesmo, apoiou a causa. Ele foi ameaçado, xingado, intimidado por coreanos que fazem parte desse público do Zezinho Kim. O caso foi tão grande que esse influencer brasileiro ele teve que privar as suas redes sociais devido aos ataques de ódio que recebeu. No final, o Zezinho Kim pediu desculpas, mas sabemos que essas desculpas, foram mais para a autopreservação dele. Mas o que importa é que temos que parar com essa ideia de sermos inferiores. Sempre estamos nas redes sociais chamando a atenção de coreanos. E não é porque gostamos da cultura, da música ou sonhamos em viajar para a Coreia, estudar lá, que precisamos nos silenciar diante de casos como esse. Não estou querendo demonizar a imagem dos sul-coreanos. Existem pessoas boas, pessoas ruins. Todos nós temos defeitos e erramos. Mas no K-pop, eu sou K-popper e amo a Coreia do Sul. E eu não estou querendo passar pano para brasileiros que cometem xenofobia com coreanos ou asiáticos no geral, fora do meio do K-pop, que usam o K-pop para se promover e abusam falas e comportamentos extremamente preconceituosos. A questão aqui não é qual lado tem que ser o mocinho e qual lado tem que ser o vilão. A questão são essas atitudes específicas de ambas as partes que precisam urgentemente ser combatidas. E para fazer isso, não podemos agir de uma forma pior do que as coisas que queremos combater. Não podemos combater fogo com fogo. Ou seja, nós não podemos ser preconceituosos para combater o preconceito. Também não podemos ser violentos para combater a violência verbal ou física, ou qualquer forma de violência. O respeito tem que prevalecer entre nós, e qualquer atitude problemática, que seja ou de brasileiros, ou de coreanos, ou de qualquer estrangeiro que venha ao nosso país ou venhamos a ir ao país deles, devem ser enfrentadas e combatidas. Por isso, é necessário dialogarmos e refletirmos sobre tais situações como essa. Então, pessoal, eu sou de Aquário e obrigada por achar minha constelação. Até a próxima!